ele é endócrino, com formação em São Paulo, e retornou aqui a Vilhena e está fazendo um grande trabalho junto à atenção primária à saúde, na equipe EMUT, né? Trabalho de matriciamento, interconsulta, tem nos ajudado muito na área de endocrinologia. Um grande profissional e se colocou à disposição para estar conosco aqui nesse período, trazendo um tema bastante sensível e complexo na APS, né? Muitos colegas têm dificuldade de trabalhar esse tema e é complexo mesmo, a insulinoterapia, e ele veio aqui trazer uma ajuda para a gente repassarmos para os nossos supervisionados. Fique à vontade, doutor Flávio, sinta-se à vontade. Tá bom, prazer conhecer todo mundo aí, certo? Vou fazer uma apresentação bem dinâmica aqui, com certas perguntas, se possível que as pessoas possam responder aí conforme os ouvintes. Então, eu vou começar com um casinho, né, básico da atenção básica de um diabético tipo 2. Maria, de 55 anos, recém-chegada de Sapezal, vem à consulta para acompanhamento de diabetes. Ela relata ter sido acompanhada na cidade de origem, usava metformina 850 e glibenclamida 5mg 3 vezes ao dia, ambos, além de evogliptina uma vez ao dia. Ela relata, além do diabetes tipo 2, faz uso de medicações para hipertensão arterial, losartana e hidroclorotiazida. Tem uma história familiar, aí o pai com complicações do diabetes, retinopatia e nefropatia. Ela nega etilismo, nega tabagismo, tem uma hidratação adequada, porém alimentação à base de carboidratos e gorduras. É raro a ingesta de frutas, legumes e verduras. Ela vem perdendo certo peso nos últimos meses, associado a uma sede excessiva e uma grande necessidade de ir ao banheiro a urinar ao longo do dia. Por vezes, se depara com fraqueza e sudorese. E, entre aspas, fico muito ruim, doutor. No exame físico, certo? Uma pressão arterial aí 120/80, uma frequência cardíaca de 106 batimentos por minuto ao repouso, frequência respiratória normal e saturação normal. Apresenta-se hidratada, normocorada e nictérica. Nos exames laboratoriais, uma glicemia de jejum de 334, uma glicada de 12% e uma função renal de 41. Qual seria a conduta medicamentosa no paciente em questão? E o que vocês poderiam mudar nas medicações dos antidiabéticos? Então, alguém quer falar? Boa noite, doutor Flávio. Bem-vindo ao grupo. O assunto é muito relevante. Estou curioso para ver o desenvolvimento, mas, por enquanto, nada a aportar, só te ouvir. Tudo bem. Alguém quer dar algum pitaco? Alguma opinião até aqui? O que sugere? Certo, né? Então, eu vou dando continuidade aqui, né? Bem, a gente está na frente de um paciente com uma glicada maior que 9%, certo? E ela está com sintomas PES, correto? Sintomas PES, como nós médicos conhecemos, vai ser os 4 P's relacionados à insulinopenia, pessoal. Perda de peso, poliúria, polidipsia, polifagia e afins. Isso aí a gente conhece classicamente. Mas tem uma coisa que todo médico tem uma ressalva, né? Que mesmo com esses sintomas PES, aí principalmente o pessoal menos experiente no assunto, tem um certo receio de iniciar na diabetes aí a insulina. Então aqui, pessoal, isso aqui é recortado na SBD, tá? Esse quadro aqui tá na diretriz aqui de 2023. Fala que todo paciente sintomático com glicada maior que 9%, tem que iniciar a terapia basal de insulina. O paciente está com sintomas insulinopênicos, falta de insulina. Então, o tratamento tem que ser com insulina, tá? Neste quadro aqui está se tratando um paciente que iniciou o diabetes, mas como essa paciente já está usando metformina, que pode ser associado, já está usando aí outros 2 antidiabéticos, que é o inibidor do DP4, né, a evogliptina e a gliclazida, né, glibenclamida neste caso,
a gente vai ter que associar uma insulina nessa situação devido aos sintomas P. Se ela tivesse só uma glicada maior que 9 e ainda sintomático, poderia ser considerado ainda outras classes, tá? Mas sintomas P é insulina, não tem jeito, é o melhor tratamento. Se você não coloca a insulina, você está comendo bola. Ah, doutor, tem o tal da SGLT2, não dá para considerar colocar aqui neste caso, não ia melhorar a glicada? Ia. Mas um paciente com sintomas P, que eu havia mencionado, que precisa de insulina, você coloca aí a dapaglifosina, por exemplo, você pode predispor aí uma cetoacidose glicêmica. Então, não se deve colocar outra medicação. É insulina e ponto neste caso. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Certo. Então, vou fazer algumas apresentações rápidas sobre as insulinas. Das basais, a que a gente tem muito aí na APS é a NPH, né? Essa aqui todos nós conhecemos, bem usada, tá em todo canto, acessível, né? Grátis aí na atenção básica. Ela é considerada não como de ação longa atualmente. A gente diz que essa insulina é considerada intermediária, tá? E ela atua no máximo de 10 a 18 horas, não atua o dia inteiro. Então, às vezes, o paciente, quando tem necessidade, vai ter que aplicar mais de uma vez ao dia. E ela, por ter essa ação intermediária, ela também apresenta pico, diferente das basais de ação longa. Então, ela vai ter uma situação que vai subir, vai ter uma curva, tá? O início aí entre 2 e 4 horas, vai subindo, atinge seu pico de 4, 6, 8 horas e vai começar aí o nadir novamente até atingir o tempo de duração dela, certo? Daí que entra o detalhe que a NPH, quando a gente considera bad time, que vai ser a primeira opção inicial no paciente diabético tipo 2, que devemos colocar bad time, não colocar antes do jantar. Porque se o paciente come 7, 8 horas da noite, esse pico de 6, 8 horas não vai bater no horário correto. Vai ser 2, 3 horas da manhã. Ele vai acordar com glicemia alta e vai ter uma chance alta de fazer hipoglicemia durante a madrugada. Então, é importante que a NPH seja iniciado de forma bad time. A Determir, a gente não tem muito mais no mercado, mas ela era muito utilizada também na gestação, muito bem aprovada, e ela também é considerada de ação intermediária, por também haver pico e não durar um dia inteiro. Temos também aqui os análogos, sim, de ação lenta e ultralenta, esses dois sendo de ultralenta, com durações maiores que um dia, então ela pode ser aplicada aí com horário diferente, não necessariamente ser sempre no mesmo horário, tá? Sendo no mesmo período, estaria correto. O problema é que ela é meio onerosa. A glargina está num preço até mais acessível atualmente, né? Que agora caiu a patente. Mas essas duas medicações aqui ainda, né? O Tresiba e aí o Toujeo ainda não está tão disponível na questão financeira para nós da atenção básica. Mas fica interessante para vocês, pessoal, porque aquele idoso que vai recém começar a insulina, 10 unidades, 12 unidades, né, de insulina basal, ele vai ser uma aplicação diária e a chance dela de hipoglicemia é muito menor por não haver pico. Então, às vezes, né, consideraria dar essa medicação. A dosagem é a mesma que a NPH e você pode dar em qualquer horário do dia uma vez. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui. Na questão financeira, uma caneta daria 50, 60 reais. Então, dependendo da situação, até poderia ser acessível, né? Mas vamos considerar aqui, eu montei a aula baseada na questão da PS, que vai ser NPH irregular. Mas só situando para vocês. Correto? Uma insulina é melhor que a outra aqui da basal para controle glicêmico? Não. Aqui a única coisa que vai fazer é reduzir risco de hipoglicemia. Tá bem? Então, todas as insulinas são boas, é que cada uma, né, tem um risco menor de hipoglicemia conforme o aumento de duração dela por não haver pico. E das ações rápidas que existem aí, né, da APS que está disponível para nós é a insulina regular para o diabetes mellitus tipo 2, né? Pelo alto custo vai ter aí os outros análogos, né, para os diabéticos tipo 1, em alguns lugares tem para o tipo 2. Seu início é de 30 a 60 minutos,
Então, ele deve ser aplicado pelo menos 30 minutos antes da refeição, porque senão o pico dela não vai bater junto aí ao carboidrato que está sendo absorvido e a hiperglicemia pós-prandial. O que mais está aparecendo aqui em paciente no SUS para mim, Vilhena, é a situação que o paciente, mesmo orientado, ainda ele está aplicando e não conta para o médico que está sendo pós-refeição. E não acaba controlando direito, causa hipoglicemia em situações aí, né, inesperadas, né, porque bate muito um pico da NPH junto com essa regular, fazendo um descontrole, uma variabilidade glicêmica que não faria sentido, e você vai ver é o paciente que está aplicando no horário errado. E o controle glicêmico também não vai ser adequado. Você imagina que a hiperglicemia vai acontecer em torno de 2 horas depois, né, que você come. Se você aplica num horário depois, você vai ficar todo um buraco aqui de hiperglicemia pós-prandial, e isso vai comprometer, no final das contas, um aumento da glicada e não vai proteger de forma adequada o paciente frente às complicações do diabetes, tá bom? Então, a regular que nós utilizamos deve ser aplicada meia hora antes das refeições, tá? Ela tem uma pico de 2 a 3 horas e ela dura de 5 a 8 horas. Então, uma ação até meio longínqua aqui. Enquanto que as análogas, elas têm um início mais rápido, um pico mais rápido e uma duração mais rápida. Essas aqui podem ser muito próximas da refeição, e esta aqui, que é a mais moderna de todas, a Fiasp, utilizada muito no diabético tipo 1, pode ser aplicada até depois da refeição. Aqui só um gráfico mostrando a velocidade, tá? Não vou ficar enrolando muito, mas é interessante, eu posso disponibilizar esse slide depois. Quantas insulinas? A gente considera o tipo delas referente ao custo, hipoglicemia, flexibilidade de horário, aqui nas basais. Então, o menor custo vai ser NPH, que é disponível do SUS. O menor hipoglicemia é aquelas de ação mais longa, né? Então, o paciente, às vezes muito idoso, que tem relato de muita hipoglicemia, pode ser um caso que a gente pode, né, introduzir ela. Tem a flexibilidade de horário, ganho ponderal, e na gestação o Determir, que é a mais estudada. Então, para início de insulinoterapia, né, do paciente que frente ao nosso caso, paciente que precisa, tá com sintomas PES, vai necessitar essa insulinoterapia, nós iniciamos no diabético tipo 2 a insulina basal, né? No caso, a NPH terá que ser bedtime. Se você usar algum análogo, pode ser em qualquer horário. E a dose indicada pela SBD e também aí pela Sociedade Americana de Diabetes é iniciar com 10 unidades ou 0,1 a 0,2 unidades por quilo. Aqui, dando preferência para os pacientes mais obesos, porque vai acontecer de ter um diabético de 130, 140 quilos e ele vai ter uma resistência muito maior a essa insulina. Então, diferente de um paciente que tem 80, 90 quilos, ele se daria muito bem com essas 10 unidades. Então, pondere que se tiver uma obesidade importante, optar por essa unidade por quilo. Tudo bem? O objetivo é controlar a glicemia de jejum, né? Porque, né, bedtime, a gente vai ver, né? Colocar bedtime 10 da noite, seu pico de 6 a 8 horas depois, vai o pico bater com o café da manhã, certo? 6, 7, 8 horas da manhã. E a gente deve aumentar de 2, pode até a cada 4 unidades, não tem problema, a cada 3 dias até atingir a meta em jejum. Pessoal, não necessariamente isso aqui pode ser feito só com o médico, tá? Porque a gente sabe que na atenção básica é meio difícil ter vaga e tudo mais. Então, se o paciente é um paciente mais jovem, ele está bem situado na situação, você vê que ele é bem... a educação dele é boa, deu para entender direito, você pode dar essa missão para o paciente de aumentar essas 2 unidades a cada 3 dias para ele. Seu Cláudio, você tem que ter uma glicemia de jejum menor que 130. Então, a cada 3 dias, você mede todo dia de manhã. Se tiver acima de 130 sempre, eu te permito aumentar mais 2 unidades a cada 3 dias até atingir esse valor de 130. Tudo bem? Fechou.
Agora, numa situação que você não tem muita segurança de passar isso ao paciente, vai ter que ser o médico mesmo visitando aí na APS. Então, aqui, né, o caso que eu coloquei de exemplo, a Maria de 55 anos, ela retornou 3 meses após da readequação de medicação para o diabetes, em uso atual de insulina, né, 14 unidades, bedtime, de NPH, a metformina 1 grama, tá bom? Que foi reduzido pelo médico devido à taxa de filtração glomerular, e a evogliptina. Traz exames e controles glicêmicos, a glicemia de jejum ainda está alta, a glicada ainda está fora da meta, né? E a microalbuminúria veio normal. A paciente não queixa mais de sintomas PES. E ela traz esses controles aqui, certo? Vocês têm alguma opinião do que acrescentar agora nessa segunda etapa dessa paciente? Tem alguém aí que quer dar alguma opinião frente a esses controles glicêmicos? O que daria para fazer? Certo, eu acho que o pessoal está meio acuado. Seguinte, neste caso aqui, né, a paciente, como já não vai ter sintomas PES, a gente poderia considerar já introduzir outro antidiabético, isso aí poderia ser uma suposição, né? Agora colocar uma dapaglifosina, por exemplo, para auxiliar, não seria problema. Retornar talvez essa sulfonilureia que ela utilizava, porque está utilizando insulina NPH apenas uma vez ao dia. No momento que o uso basal, gente, mais de uma vez ao dia, não se pode colocar mais a sulfonilureia. Mas bedtime ainda pode colocar aí uma glimiperida, gliclazida sem problema nenhum. E uma outra opção seria a gente aí conduzir com mais insulina. Neste caso dessa paciente, eu vejo que esses controles glicêmicos, ele não tem tanta variabilidade, não é aquele paciente que acorda com 180, vai para 500, depois desce para 300, sobe para 500 de novo, dá HI, não. Ela tem um valor que é alto, de fato, mas a variabilidade dela não é tão alta. Olhando para esses controles aqui, a gente pode observar que se a gente trocasse esse 2 por 1, né, durante o dia, não seriam controles tão ruins, certo? Após a refeição também não sobe tanto. A gente tem que lembrar que pacientes, né, ela que não é uma idosa, não está comprometida, as pós-refeições tem que ser menor a 180. E os antes das refeições entre 80 e 130. Aqui, idem a mesma coisa. Então, como não tem essa variabilidade tão importante, uma grande opção aqui seria aumentar essa insulina basal, optando-se pela insulinização basal, né, do paciente o dia inteiro. É visível que esse paciente também, ele na hora de dormir é muito mais alto, era 290 aqui, e acorda menor, 180. Uma dica para vocês, né, a parte do endócrino, né, tem esse certo tato, se o paciente está usando só basal, está caindo mais que 50, né, o bedtime está caindo muito mais, né, mais que 50, acorda de manhã, esse aqui mais que 50 diferença, pode ser que a insulinização basal esteja demais, isso se tratando da insulinização do dia inteiro. Neste caso, está tendo o uso só da NPH durante o dia. A gente teria que usar, então, essa insulina NPH de forma basal, usando de manhã, né, dividindo essa dose e aumentando para reduzir esse número aqui inicial, fazer com que essas glicemias que estão sempre sem muita variabilidade, mas muito alta, descer bem para a gente enxergar se ainda tem essa variabilidade. Então, neste caso aqui, eu consideraria, né, dividir essa dose ou acrescentar uma dose agora aqui pela manhã para fazer essa insulinização basal, não só bedtime.
Então, quando o paciente fora do alvo, mesmo com uma dose de insulina basal, né, se a basal da NPH bedtime for alta, na situação dela, por exemplo, a gente pode considerar passar para 2 vezes ao dia, que seria a situação dessa paciente. Uma outra situação seria quando aumenta muito essa glicemia em algum horário do dia. Então, nós iniciaríamos uma insulina prandial, uma insulina rápida, e alguma refeição que tenha maior aumento aí dessa glicemia, né? Geralmente no almoço aqui no Brasil. E nós começamos, né, pela SBD, o que se orienta a iniciar com 4 unidades por refeição, né? Então, não é o caso dessa paciente, mas acontece muito de a gente iniciou o bedtime e ainda, né, após uma refeição, após almoço, sobe muito, permanece alto até o final do dia e daí no outro dia de manhã cai por causa da bedtime. Seria uma situação que a gente colocaria uma regular aí no almoço. E essa insulinização rápida aumentaríamos de 1 a 2 unidades. Aqui seria um pouco mais devagar, porque o efeito dela é um pouco mais rápida e o risco dela de causar hipoglicemia é um pouco maior, aumentando aí a cada 3, 5 dias essa insulina. Tudo bem? Uma outra opção que teria muito custo, nessa situação, acrescentar o GLP-1, que infelizmente é muito caro ainda no Brasil, mas ela é bem potente e ia auxiliar muito aí neste caso. Então, para dividir essa insulina NPH, né, o paciente ali, no caso, né, eu vou colocar um caso diferente, uma paciente que está tomando aí 26 unidades bedtime, e a gente quer dividir. A gente pode dividir 2/3 dessa dose pela manhã e 1/3 à noite, metade, metade, ou até a forma um pouco mais fisiológica, que é 1/3, 1/3, 1/3, só que teria que aplicar mais uma vez, né? A nossa glicemia aí é por 24 horas, quando se faz 3 vezes, acaba que você tem um pouco mais desse fisiológico. Mas a gente isso aqui é mais relacionado ao DM1, não tem problema, não vai fazer diferença. No caso do DM2, você fazer 2 aplicações assim, tá? Ao dia. Então, a Maria retorna mais depois de 3 meses, após a readequação da medicação para o diabetes, em uso atual de insulina 20 unidades pela manhã e 14 unidades bedtime, total aí de 34 unidades ao dia. Está usando a metformina 1 grama, está usando a evogliptina e relata episódios de hipoglicemia. Acho que está muito insulina. Ela traz os exames de controle glicêmico, a glicemia de jejum agora está de 100 e a hemoglobina glicada de 8%. Ela traz esses 2 dias de controle para mim. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer fazer algum adendo? Tudo certinho. Tá bem. Então, nessa situação de retorno, seria diferente. Você vê que agora tem glicemias aí dentro do alvo, não é todos os controles que está muito acima, e tem uma variabilidade muito importante, né? Aqui, neste caso, vemos que a insulina, né, a glicemia antes do almoço e pós-almoço se eleva muito. E depois tende a cair ao longo do dia. Aqui no jantar sobe mais um pouco, mas não tanto quanto este almoço. Então, neste caso, pessoal, seria interessante colocar uma insulina regular aqui antes do almoço, né, da forma que eu expliquei, iniciando com 4 unidades ao dia e aumentando, titulando a cada 3, 4, 5 dias, né, 1 a 2 unidades até atingir o alvo menor que 180. Tá? Aqui, algumas dicas sobre a insulinoterapia na superbasalização. Quando que a gente está exagerando na insulina basal, que é uma coisa que acontece muito na atenção básica. Quando essa dose basal é maior que meia unidade por quilo, né? Então, o paciente com 100 quilos já está tomando 70, 80 unidades, não está tomando nada de regular. Isso é um sinal que está tratando de forma errônea, certo ponto,
porque já está se difundindo diferença muito grande. Vale lembrar que nós aqui produzimos geralmente a quantidade, metade de basal, metade de ação rápida. Então, esse paciente, a gente está jogando só basal nesse paciente e não está controlando essas pós-refeições. Alguma coisa está acontecendo. Quando se tem hipoglicemias frequentes e uma grande variabilidade glicêmica, né? E é aquilo que eu te expliquei, vocês vê uma situação de uma glicemia antes de dormir alta e acorda de manhã muito baixa. Não é para isso acontecer. Tá tendo muita insulina no pH e quando colocar um pouco de regular ou quando o paciente ficar em um período de jejum mais prolongado, ela vai fazer hipoglicemia. Muito descontrole glicêmico pós-prandial, principalmente NPH, porque NPH tem esse pico, então pode causar essas variabilidades aí ao longo do dia de forma expressiva. E tem uma diferença importante aí entre a glicemia bedtime e jejum que eu havia mencionado. Este valor aqui não tem na SBD, mas como havia comentado, uma diferença na hora de dormir, 2 horas após o jantar, bedtime, e jejum do outro dia, maior que 50, indica que está usando muito basal nesse paciente, tudo bem? Basalizando esse paciente de forma exagerada e talvez você teria que reduzir isso aí e aumentar mais a regular. Aqui eu já expliquei referente a quando aplicar, né? O mais importante é a regular, que tem que ser 30 minutos antes da refeição, senão acaba comprometendo o controle glicêmico do paciente, né? A hemoglobina glicada é a média dos últimos 2, 3 meses. E se você come essa hiperglicemia pós-prandial devido à aplicação na hora errada, a glicada vai aumentar. Nós da PS aqui temos a insulina em seringas, mas o que está se difundindo mais e é mais tranquilo é as canetas reutilizáveis e as refis descartáveis, né? Principalmente nos pacientes mais idosos, a facilidade de aplicar é muito melhor. Ela tem um feeling de escutar as unidades, né? Quando você vai, cada unidadezinho tem um tique, então o paciente que não consegue enxergar bem, ou idoso, aquela seringuinha aqui, é difícil de enxergar, enquanto que essa insulina aqui por caneta é muito melhor, dá para levar nos lugares, né, desde que seja um lugar em temperatura ambiente, causa mais adesão, causa menos dor, porque a agulha é muito menor, né, de 4 milímetros, não precisando de prega no paciente idoso. Então, tem uns benefícios importantes aí na dispensação em caneta, tudo bem? Se for utilizar em seringa e quiser misturar, sempre tem que ser aspirada regular antes e depois NPH para não se misturar essa insulina dentro e provocar aí uma contaminação entre as duas, né? Mas o que mais está se difundindo, o que mais está sendo usado aqui são as canetas, então é uma coisa que está cada vez menos sendo utilizada. Aqui um outro feeling da aula, né? Tem que aplicar a insulina revezando os locais de aplicação pelo risco de lipodistrofia. Lipodistrofia, pessoal, é essa situação de lipohipertrofia na região onde o paciente sempre vicia em aplicar, ou lipoatrofia da região aí costumeiramente viciado na aplicação. É importante num paciente que tem uma variabilidade glicêmica importante, tem aí um descontrole glicêmico de repente, o paciente estava super bem controlado, aplicando as insulinas direitinho, e daí ficou muito acima a glicada, e de repente já começou a fazer muita hipoglicemia. Por quê? Essa região subcutânea que tem essas lesões diferentes, elas têm uma absorção errática aí dessa insulina. E aí esse paciente acaba aplicando sempre aqui, daí não está absorvendo direito. Daí, no outro dia, acaba aplicando na região onde que não tem, faz hipoglicemia. Então, é sempre interessante explicar aí para os médicos da APS, né, orientar os outros, o paciente, visualizar onde que está aplicando, se está tendo aí um local de revisamento nos braços, coxas,
porque isso aqui acontece com certa frequência e os médicos não se atentam, tá? Isso aqui pode ser um motivo muito expressivo de um diabetes que descompensou de repente. Então, tomar cuidado frente a isso. Aqui é só referente às agulhas, né? As agulhas menorzinhas não necessitam de pregas, tá? Enquanto as maiores aí, nos adultos já são, né, indispensável, vai ter que fazer, né? Aqui seria o das canetinhas, tudo bem. Na parte da caneta, a gente realiza a prega se necessário, tem que injetar em 90 graus, diferente de como era na seringa, né, que é 45 graus, tem que manter a agulha embaixo da pele por 10 segundos. Isso é importante explicar para o paciente, porque hora e outra vejo situação que o paciente simplesmente aperta, já tira, metade da insulina vaza. Então, aí tá aplicando errado, você aumenta as doses, não vai adiantar nada, vai achar que o paciente é super resistente ou não aderente, e é uma coisinha simples aqui que simplesmente o paciente não espera o tempo para toda a insulina entrar, ficar lá no subcutâneo e retirar. As insulinas abertas não necessariamente precisam ficar dentro da geladeira, né? Principalmente as canetas, elas duram até mais de 28 dias. Então, também explicar para o paciente que às vezes vai passear, vai no fim de semana para a chácara, para o sítio, acaba em certos momentos até deixando de levar insulina, sendo que você pode levar, né, para o serviço, para passear, para fazer a aplicação, porque ela funciona, não tem problema tirar ela da geladeira desde que você mantenha uma temperatura adequada. E no caso das seringas, né, que fosse misturar, como havia mencionado, a insulina regular tem que ser aspirada antes da NPH. Então, só um revisamento rápido aqui do que eu expliquei num paciente com recém-diagnóstico de diabetes ou diabetes compensado com o início de insulina terapia do diabético tipo 2. Então, na primeira etapa, nós devemos iniciar a insulina NPH, o análogo de insulina, né, durante ao deitar, no caso da NPH, mas o análogo pode ser a qualquer horário, 10 unidades ou 0,2 unidades por quilo, né? E daí aqui tem um gráfico onde que ela vai atuar aqui no período da noite até o café da manhã. Tá bom? Na segunda etapa, né, o que geralmente acontece, vai se associar uma insulina regular ou análogo de ação curta, né, antes da refeição, principal refeição, a gente chama isso de basal plus, e uma outra situação seria fazer com que essa basal seja 2 vezes ao dia. Numa terceira etapa seria acrescentar novas insulinas regulares nas outras refeições, né? No exemplo acima que foi colocado regular no café da manhã e no almoço, mas não no jantar, e tem a basal aqui NPH, e nessa situação também, né, se essa dose basal já estiver muito alta, né, maior que, por exemplo, 0,3 unidades por quilo, já seria interessante você dividir a dose, né? E daí daquela forma lá, meio, meio, um terço, por aí vai. E no final das contas, né, se não adiantar das outras formas de basal plus, fazer o tal da insulinoterapia plena, que é o basal bolus, que é sempre aplicar nas principais refeições essas insulinas rápidas e fazer aí a basal durante todo o dia. No caso, NPH aqui 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia, regular antes das refeições. Tudo bem? Gente, tem alguma dúvida? Excelente aula. Muito, muito boa.